Fala comigo, nação, tudo na paz? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GoFla. Galera, ganhamos do Botafogo, o Bruno Henrique garantiu aí o emprego do Sampaoli, não é verdade? Se tivesse perdido o jogo ontem, ele estava na rua. Mas o Flamengo pareceu um pouco confuso, ainda tem muita coisa para melhorar nesse time, cara. Ainda me dá raiva ver os caras andando, sei lá. Mas saímos de lá com a vitória. Vamos dar uma olhada aí que o pessoal da ESPN falou, créditos aí para o grupo Disney e ESPN, vai estar o link na descrição. No final eu faço aqueles meus comentários inúteis. Simbora. Como botou a bola debaixo do braço e jogou bola o Bruno Henrique. 2-1, estraga a festa, a linda festa da torcida do Botafogo. Tudo bem, Paulo? Abraço a você, boa noite, professor Bertozzi, Calçade, fã de esporte com a gente. Teve Bruno Henrique, teve mais uma vez Bruno Henrique. Quando a coisa aperta, é das poucas boas notícias recentes do Flamengo, depois de um longo período de inatividade, lesão complicada. Só que, como a gente já vai falar muito do Bruno no programa, vai mostrar gol, ele no cangote do Marlon no primeiro gol, ele no golaço ali para resolver a partida, eu acho que dá para ir um pouquinho ali, porque não foi só o Bruno Henrique para mim. Claro. Parece o básico, mas o Flamengo fez algo que não fazia muito tempo. O Flamengo competiu. O Flamengo jogou. O Flamengo entendeu o que era o jogo. É claro que aquele gol logo ali com 1 minuto e meio, menos de 2 minutos, condiciona, te motiva, você está diante do líder, tem toda uma rivalidade a semana inteira, é muito falado da liderança do Botafogo, da superioridade de momento, da dificuldade de ambiente, do questionamento ao São Paulo. Isso claramente mexeu com o Flamengo dessa vez. Não foi um time passivo diante de tudo que se tem notícia. Agora, é jogador que briga, é Gabriel Barrado, é vice-presidente que briga, é diretoria que quer puxar para um lado, presidente que quer puxar para o outro, mas o Bruno Henrique não tem nada a ver com isso, mais uma vez. E acho que também a gente precisa falar do Botafogo. Tem o Botafogo do Laje, só para passar para os colegas, de opções complicadas. E mais que opções complicadas, opções que não são corrigidas. Porque quando você começa com o JP Galvão e o Segovinha, não é só pelo jogo de hoje. Em outros momentos, aquele lado já era vulnerável. Em outros jogos, aquele lado já era vulnerável. E tinha só o Bruno Henrique por ali. E você não corrige isso ao longo do jogo também. Então, o Flamengo é inteligente para explorar esse tipo de setor, fragilidade. O Flamengo é inteligente para, em muitos momentos, neutralizar uma aceleração que o Botafogo tentava, mesmo com troca de peças ali que a gente pode debater. E ele também tem uma mobilização. Parece o básico, competir, jogar, entender a rivalidade, mas o Flamengo não veio fazendo. Vitória muito interessante. O Botafogo só tinha tomado 3 gols até agora em casa. Tomou 2 hoje. Não tinha perdido ainda nem empatado. Perdeu hoje pro Botafogo. Desculpa, muito bem para o Flamengo. Hoje o Botafogo perdeu hoje pro Flamengo. Perdeu para o Flamengo. Os lances do jogo aí para você curtir, tá? 2-1, jogo encerrado agora há pouco no Newton Santos, o PR fazendo essa defesa. Como o jogo foi legal, né, Léo? Foi um dos melhores do campeonato, né? Muito bem jogado. De bom nível, um gramado em que a bola rola direitinho, que dá pra executar um bom futebol, porque foi um jogo de momentos distintos, né? Times que alternaram o domínio. Houve um momento ali do primeiro tempo que parecia que o Botafogo ia virar ao natural, né? Como conseguia empurrar o Flamengo para trás, dificultar a saída de bola do Flamengo. Teve uma hora que parecia que o Flamengo simplesmente não sabia como fazer para sair do seu campo, né? Nem mesmo para estruturar uma saída. Mas aos poucos o Flamengo foi, até dentro do que você falou, né, Pedro? Conseguindo competir um pouquinho mais, se organizar dentro do jogo. E esse é um capítulo à parte, né? Já teria feito esse golaço, fez esse golaço, mas estava de fato em posição irregular o Bruno Henrique. Eu costumo dizer que o Bruno Henrique é o seguinte: se o Flamengo, mesmo quando o Flamengo joga mal, ele joga bem. E se o Flamengo joga bem, ele joga ainda melhor. Quer dizer, ele tá sempre parece estar sempre um nível acima do resto. Não preciso falar do jogador histórico que ele é, mas que ele faça isso depois de passar tudo que ele passou com as lesões e o que ele está fazendo essa temporada é realmente de encher os olhos. O Flamengo tá com sabe aquela pilha de boletos que você tem para pagar? O Flamengo tem uma pilha de boletos com a torcida, né? Pegou um pra pagar hoje. Já viu a imagem no final ali, os jogadores indo pra torcida, comemorando juntos, né? Tempo que não se viu um sorriso, né, ali. Então, você viu o clima legal ali no final, mas esses jogadores sabem que o famoso, se a temporada terminasse hoje, seria uma temporada terrível em relação ao que se esperava do time. Então, resultados assim ajudam, pensando, claro, em Campeonato Brasileiro, mas pensando também numa final de Copa do Brasil que está chegando, um jogo muito complicado que vem por aí contra o São Paulo daqui a pouco. E em relação ao Botafogo, eu penso que tem coisas para preocupar sim, porque em alguns momentos o Botafogo estava até conseguindo o resultado, mas sem o desempenho, e a diferença pode cair, né? Pode cair para 8. Amanhã é claro que o Palmeiras tem que ganhar o clássico, o que não é simples, até porque é um clássico fora de casa. Mas o Botafogo até agora não conviveu com a situação da diferença começar a cair constantemente.
E aí, como é que esse time lidaria com isso caso começasse a acontecer? Essas são respostas que a gente não sabe se vai precisar ter, mas se o Botafogo for colocado nessa situação, ele vai ter que entregar mais desempenho. E o time caiu muito do primeiro para o segundo tempo hoje. Tudo bem, professor? Tudo bem, Paulo Andrade, companheiros, fãs do esporte. Teve muito Bruno Henrique, né? Num clássico que foi equilibrado, até na alternância. Primeiro, de muito boa qualidade no jogo inteiro, que é raro nesse brasileiro. A gente tem alguns jogos de brasileiro que tem muitos bons primeiros tempos, ou segundos tempos, ou pedaços de alguns tempos. O jogo foi linear nesse sentido. Foi um jogo que prendeu a atenção do torcedor desde lá do início, quando o Flamengo faz o seu gol na sua primeira escapada, até o fim, quando o Lucas Perry vai para a área do Flamengo. Então foi um jogo muito intenso. E daí eu dou um certo desconto para essa aura de queda de rendimento do Botafogo. Um clássico pesado, um clássico que tradicionalmente as coisas igualam. Eu nunca vou esquecer, o Flamengo do Zico estava a um jogo de igualar o recorde nacional de invencibilidade de 52 partidas e pegou talvez um dos piores Botafogos de todos os tempos, que ganhou de 1-0 o gol do Renato Sá. Então, durante a semana aqui nas nossas análises, no F360, eu falava que me surpreenderia menos com uma vitória do Flamengo no clássico de hoje do que com uma eventual vitória do Corinthians no clássico de amanhã. Mesmo o Flamengo visitante e o Corinthians mandante. Sim, porque a pergunta no programa era se a gente poderia classificar uma vitória rubro-negra como zebra. Primeiro que clássico não tem zebra. E segundo que o Flamengo, com todos os seus problemas, ele tem um potencial latente, do qual a gente fala desde 2019, do qual não se pode desenhar. E dentro desse potencial você tem um jogador como o Bruno Henrique. Lembro também que para o Botafogo é a segunda cacetada da semana. Ele foi eliminado numa competição, que há uma certa discussão se valia, se não valia, se a torcida queria, se a torcida não queria. E a torcida, num primeiro momento, vaiou o jogo aqui contra o Defensa. Depois apoiou, mas eu acho que muito para evitar a tensão de uma possível queda no Campeonato Brasileiro. Ainda não vejo essa queda de rendimento. Eu acho que foi um jogo que o Botafogo rendeu. Em alguns momentos ele foi Botafogo. Quando empata, o Botafogo já merecia ter empatado. Não deixou de jogar. O Léo fala, tem momentos que parece que ia virar o natural. Mas tem essas coisas que a gente falou. Eu acho que o Bruno Lage demorou muito a perceber a avenida que o Bruno Henrique tinha nesse jogo. Na hora que sai o gol do Bruno Henrique, eu brincava, encontrei o Pedro. O Pedro perguntou, tudo bem? Eu falei, esperando aqui o Bruno Henrique fazer o gol do Flamengo. Não porque estivesse 5 segundos. Não porque eu estivesse torcendo por isso, mas porque era o desenho do jogo. Né? Passaram-se 5 segundos e saiu o gol. Entre mortos e feridos, atenção para o Botafogo, sinal amarelo para o Botafogo. E é isso, né, Paulo Calçade? Com a qualidade técnica que tem o Flamengo, quando os jogadores competem como deve ser, o Flamengo vai disputar, pelo menos disputar os pontos contra todos os seus adversários. Né? Olá, Paulo, olá, companheiros, boa noite para você que nos assiste. Tinha uma frase ali na faixa do Botafogo, da torcida, entram 11, jogamos todos. No Flamengo a gente pode dizer, entram 11, jogamos quase sempre todos. Não é sempre que jogam todos. Pensei que você ia dizer, joga um. Agora, você tem uma sequência do Botafogo ótima e tem um tropeço hoje. Você tem uma sequência ruim do Flamengo e tem um jogo com virtudes. São coisas completamente diferentes. Eu vejo uma diferença em relação ao segundo colocado, não sei se vai ser essa, de 8 pontos, ainda enorme. Você imaginar que ela foi construída com um turno do campeonato, né? Então já é uma diferença grande para um primeiro turno, que já terminou, estamos aí no segundo, tem muita coisa para acontecer. Não sei se o Botafogo vai... o Botafogo tem que aprender a lidar com isso também. Se a diferença é gigante, se ela for de 8, ela é enorme ainda. Perfeito. Se você se desestabilizar porque se caiu de 11 para 8, tem alguma coisa errada aí. Eu acho que o Botafogo deu uma prova boa no primeiro tempo, que é de pressão do Flamengo, de saída pelo lado esquerdo, com triangulações, que a bola chegava no Bruno Henrique, é terrível. E depois o Botafogo tomou ciência do que estava acontecendo e foi Botafogo, com o futebol que vem jogando. E levou problemas ao Flamengo. O Flamengo teve uma finalização certa no segundo tempo, foi o gol do Bruno Henrique. Então,
ainda eu vejo problemas no Flamengo, que é, o resultado é enorme, o resultado pode ser a ignição de um novo Flamengo, mas muitos problemas precisam ser resolvidos, de jogadores com a diretoria, jogadores com o treinador. Você não pode classificar o São Paulo de treinador agregador, ele não é um treinador que traz assim todo mundo. Mas nenhuma questão. E eu não fico naquela história, tem que jogar pelo treinador, não é isso. Tem que ter um ambiente bom de trabalho em qualquer lugar, e o ambiente não é bom. Preparador físico socando jogador, o Gerson socando Varela, o Gabigol que briga com o Braz. Você fala, peraí, esse ambiente no Flamengo, você quer extrair um jogo legal, um jogo harmonioso dentro desse ambiente. Deu uma demonstração de que é possível, e todo mundo sabe isso, que é possível. Todo mundo sabe, desde o começo do ano. Se não aconteceu, é porque tem coisas para resolver. E antes da gente sair, o Bruno Henrique, eu estou há 10 meses, fiquei parado 10 meses, o problema é de vocês, eu vou jogar. Sampaoli, tá? Chamou, Bora, falou, chamou. ao vivo, Bora. o técnico do Flamengo concede entrevista e o linha de passe mostra. O brasileiro também já preparando para a final da Copa do Brasil. Una victoria importante, básicamente por cómo se jugó, porque el time tuvo personalidad en una cancha de un time que venía invencible en este gramado. Entonces siempre es bueno ganar, pero mejor es ganar jugando con la autoridad que jugó hoy el time. Tuvo muchas chances, muchas situaciones, y la verdad que jugó un gran partido. Boa noite, Sampaoli, Guilherme Xavier aqui da Trivela, parabéns pela vitória. Queria que você explicasse essas mudanças que você fez no esquema hoje. Você entrou com o Pedro, entrou com o Pulgar um pouco mais recuado. Queria que você explicasse um pouco esse esquema e o quanto você acha que essas mudanças influenciaram para que o Flamengo pudesse tirar a invencibilidade do Botafogo. La mudanza tiene que analizarla você. Yo imaginé un juego con Botafogo con una característica de cruzamiento, de muchos centrodelanteros dentro del área. Entonces preferimos jugar con una línea de 5 para evitar lanzamiento de los costados y también protección dentro del área. Y bueno, Pedro, porque intentamos tener un 9 que ponga de frente a nuestros volantes para intentar la verticalidad de Bruno Henrique. Así fue. São Paulo aqui, tudo bem? Boa noite, Pedro Torre, ESPN. Foi uma semana bastante pesada no noticiário, com informações que grande parte da diretoria gostaria até da tua saída do comando, manifestação pública também do Landim te dando um respaldo, visitas dele ao Ninho do Urubu, conversas com você. Queria saber como você administrou essa semana para um clássico tão importante e qual o peso dessa vitória para modificar esse ambiente, tendo em vista até a decisão da Copa do Brasil, essa data FIFA grande agora. Eu tengo muito tempo de carreira, muita sequência de mi carreira, e la verdad que como falo, eu solamente trabalho cada jogo, trato de melhorar un time que estaba totalmente, cuando la gente llegó, demasiado hundido. Estamos intentando recuperar ese time, mas no, siempre más allá de la victoria de hoy, que fue buena, o si no se hubiera dado la victoria, yo tengo claro quién soy y qué busco de mi time. A veces consigo, a veces no. Sampaoli, boa noite. Bruno Vilafranca, S1 Live, parabéns pela vitória. Eu sei que o senhor já falou um pouquinho sobre a entrada do Pedro, mas eu queria que o senhor explicasse um pouco mais sobre a dupla que se tornou Bruno Henrique, pelos lados do campo também, com muita velocidade, e o Pedro, de que forma o senhor viu essa partida e a conexão entre eles. Obrigado. Sí, pienso que hubo muy buena conexión. Básicamente el primer tiempo fue un primer tiempo extremadamente bueno del equipo. Lamentablemente una jugada esporádica, Botafogo nos convirtió, pero el primer tiempo de Flamengo para mí fue lo mejor que vi en el torneo. Mas creo que son dos muy buenos futbolistas y en realidad cuando los descensos de Pedro y los ascensos de Bruno Henrique generaron incomodidad básicamente a la última línea de Botafogo. Sampaoli, Raíssa Simplício da Gol Brasil aqui, boa noite. Eu queria que você falasse sobre como você vê a importância dessa vitória, de olho na final da Copa do Brasil. Agora a gente vai ter uma data FIFA, vocês terão mais alguns dias, cerca de 10 dias para trabalhar. Tem o Atlético Paranaense e aí depois já começa
esse pensamento na Copa do Brasil. Você ainda acredita no Campeonato Brasileiro? Ainda existe essa possibilidade de brigar pelo título do Campeonato Brasileiro? Ou, de fato, todas as atenções serão voltadas agora para a final da Copa do Brasil? E, se você me permite rapidinho, o Flamengo divulgou os preços, né, dos ingressos para a final da Copa do Brasil. E vocês que precisam tanto da torcida, o ingresso mais barato para o público em geral é de R$400. A gente teve muitas críticas dos torcedores em relação ao preço do ingresso. Eu queria saber qual é a sua opinião sobre isso, porque muitos torcedores não vão ter oportunidade de estar no Maracanã. Com respeito aos preços, eu não tenho nada a ver com isso. Não controlo isso, então não posso falar. Indudablemente eu quero que o Maracaná esté colmado en la final, mas no puedo resolver eso. Con respecto a la pelea por el brasilero, creo que la distancia es muy longa, mas la gente, como falei, va a tratar de tener siempre la misma importancia en cada juego, porque cada vez que pierde Flamengo siempre suceden un montón de cosas. Entonces, para evitar movimientos, operaciones en contra de Otimi, hay que ganar. A entrevista, alguma coisa para tirar? Mas também tenta se tirar muito pouco, né? Hoje é o dia de... Se tirar muito pouco também. Hoje é o dia de... Tinha muita coisa interessante, mas tocar de lado. Acho que ele acaba respondendo porque ele acaba tendo que responder sobre polêmica de preço de ingresso de Copa do Brasil. Sim, tem que falar do ambiente, mas eu acho que ele responde ali no início, fala do jogo, elogia a sua equipe, tem que elogiar, deu outra postura, fala que está no momento de tentar recuperar, aí acaba depois caindo para um outro lado. Deu um detalhezinho tático ou outro, né? Falou da questão do Pedro baixando para puxar a linha, para o Bruno Henrique poder explorar a profundidade, enfim, coisas que ele pensou para executar o que ele quis durante a semana. É. E é interessante falar também, Léo, porque a gente já sentou muito aqui para falar de Sampaoli abatido, sem conseguir explicar o que pensou, e o que ele pensou foge um pouco do que o time oferece e não é bem executado. E isso foi bem executado. Sim. Até o que eu tentava puxar a imagem, se o Dimas puder deixar aí no ponto, eu acho que o Flamengo tem muitas marcas desse jogo. A gente fala de competir, da concentração, e no momento que não concentra, que não compete, que é justamente o gol do Botafogo, paga caro. Mas foi lá, me pareceu muito mais. A gente está vendo aí agora, eu vou pedir depois pro Dimas dar uma pausa nessa imagem, quando o Tiquinho recebe para brigar. Ele recebe para brigar essa bola. Quantos jogadores do Flamengo cercam o Tiquinho? O Vitor sai entrando, já tinha que ter alguém fazer essa cobertura para se aproximar. O Gerson demora, não percebe, demora para chegar no combate, chega meio que vendido. Então, erro de concentração que custa caro. Acaba que não foi exatamente a tônica. O Flamengo depois se acerta, mas é o mínimo de espaço que você pode dar a um Botafogo ali. Era a imagem que a gente vinha pedindo para separar. E acho que se fala muito pouco, né? Vai se falar muito da pressão, de um Sampaoli questionado, mas acho que tem mérito dele. Para entender o corredor, para entender que o Bruno tem que dar essa profundidade, para entender que o Bruno tem que jogar. Recentemente, não me lembro, foi numa partida de mata-mata que teve muito problema, contra o Olímpia, jogo da ida. Ele teve muito problema de criação, depois ele entende que é o Bruno que tem que fazer esse serviço, tem que puxar ali, tem o dedo dele também, hoje também. Então, não é que seja um cego de bola, não vinha fazendo um bom trabalho, ele conseguindo ajustar o mínimo. E o Flamengo competindo, tem muito nível, tem muita qualidade para conseguir se manter minimamente vivo. Não acho que a partir de agora, rumo ao título, só que o Flamengo precisava desse respiro. A gente tem uma semana muito tumultuada, a gente se debate muito se seria o momento de uma troca de treinador, porque teria 2 semanas até a final. Então, o olho está na final contra o São Paulo. E não adianta, uma vitória dessa impacta. Impacta porque tem o Bruno Henrique tirando sarro do Botafoguense, impacta porque é dentro do Newton Santos, impacta porque você vê ali, a imagem do final da transmissão é muito emblemática, tem o Bruno ali, se eu não me engano, é o Felipe Luiz do lado, e comemorando com você, e sorrindo. Eu não lembro de ver os jogadores do Flamengo sorrindo e a torcida em festa nas semanas recentes. Então, tem um impacto ali que precisa ser falado. Agora, falta um pouquinho mais de jogo coletivo, né? O Botafogo, mesmo não na sua melhor tarde hoje, foi até mais coletivo com o Flamengo do que o Flamengo, e era de se esperar. Os cálculos mais otimistas hoje falavam de 10 anos que o Botafogo não entrava favorito contra o Flamengo. E entrou favorito justamente porque tem um jogo coletivo que o Flamengo ainda está devendo. Muita gente deveu no primeiro tempo, Vitor Hugo, eu não sei, mas professor, eu não sei se eu esperava, em uma semana que a gente percebesse uma revolução coletiva. Mas o Flamengo precisava apresentar o mínimo. O Flamengo precisava voltar a competir. É a base, era um Flamengo muito abatido. O Flamengo é facilmente abatido em qualquer tipo de jogo. No jogo você pensa que vai ter uma mobilização. Vai ser um mata-mata. Defensor del Thiago. Abatido. Em outro mata-mata, abatido. Um jogo para tentar retomar alguma coisa do Campeonato Brasileiro, um time abatido. Então,
Eu esperava o mínimo. Essa revolução coletiva talvez ainda não, mas tem sinais. Tem Não uma revolução, mas pelo menos uma evolução pequenininha. Eu acho que o que o Flamengo fez hoje foi uma terraplanagem. Alisou ali o terreno nesse sentido da competitividade, que é o mínimo, e isso está devendo muito, né? A desclassificação contra o Olímpia foi muito isso, né? Você não entender o ambiente em que você estava. Coisa que o time entendeu hoje, né? O ambiente era hostil para o Flamengo. O tamanho do jogo, né? O Botafogo hoje fez uma festa rara na sua história, né? Você juntar tanto botafoguense num jogo importante como esse, depois a torcida do Flamengo até fez um belo barulho quando o time reage, mas a questão é que o Flamengo hoje não fez nada menos do que a terraplanagem em cima da qual a gente espera que comecem a se erguer outras coisas, além dos lampejos individuais. Está assim desde janeiro, né? Desde janeiro está assim. Primeiro sobe e desce. Vitor Pereira, depois com o Sampaoli, e a situação, parece que o time não saiu do lugar, porque a expectativa é enorme em função do elenco, do grupo, da qualidade, e aí vem o treinador, como a gente viu, um dia ele diz, fomos bem, competimos, outro dia ele senta ali e fala, hoje não competimos. E o que tem sido o Flamengo nos últimos tempos? O treinador sentado na coletiva, hoje competimos, hoje não competimos, hoje... Peraí, não dá para competir? Como o Botafogo é um exemplo. Porque o Botafogo não é este festival de individualidades, como tem o Flamengo. Ele é a união de tudo isso. E a soma é muito maior do que a de individualidade. Se você a soma, né, ela cria algo superior às individualidades. E o Flamengo não consegue fazer isso, né? Mas hoje, mesmo hoje, você tem um Bruno Henrique que a individualidade saiu o gol com o Mateuzinho de um lado, no gol contra, Bruno Henrique do outro. Aí a estrutura do Sampaoli, quer dizer, se o time não entender que tem um treinador que é um cara chato à beça, todo mundo sabe que no dia a dia ele é chato, mas ele é bom treinador. Aí o time precisa se entender, se quer seguir o chato ou se não quer seguir o chato. Porque que o Sampaoli é um cara difícil no dia a dia, todo mundo sabe disso. Quando ele chegou no Flamengo, isso foi falado. Ele sabe disso. Quem trabalhou, você conversa com as pessoas que conviveram com ele no Santos, no Atlético Mineiro e agora no Flamengo. Todos vão te falar a mesma coisa. É impossível o Flamengo contratar sem saber isso. Então ele aposta. E o comando do Flamengo é de dentro do campo para fora. É dos jogadores. Então tem dia que o São Paulo consegue encaixar as ideias dele, tem dia que não. Por que que isso acontece? Dia sim, dia não. Por que que um dia o time aceita e outro não? Porque ele tem um gatilho. Hoje, se perder, a coisa vai ficar feia para todo mundo. Aí vai lá e ganha. E não foi uma atuação coletiva fenomenal. Tem um jogador que não liga para nada disso que está acontecendo. Ele pode até ouvir, um se queixa daqui, outro se queixa de lá. Quando ele entra em campo, ele fala assim, desculpa, o problema é de vocês. O meu é jogar bem, porque o meu joelho, quase que moeu o meu joelho, eu fiquei 10 anos parado, eu tenho 32 anos, vou fazer 33 em dezembro, e não tenho tempo para esse tipo de coisa aí, de vocês. E está jogando uma enormidade. O que o Bruno Henrique está fazendo é fenomenal, pela idade, pelo tipo de contusão, pela recuperação. Então ele tem uma recuperação espetacular, espetacular. E do Santos tinha perdido um outro ano também. E ainda fez um gol ali que foi anulado por pouco, né? Isso é um golaço. Então, quando é que o Flamengo os jogadores vão aceitar o jogo de São Paulo e agir coletivamente? Porque o que fez que aquela imagem do gol, né, do Pedro Ivo mostrou o seguinte, tem assim uns deslizes, tem uns lapsos, que é o coletivo o tempo todo, você tem que jogar o tempo todo, a atenção o tempo todo, porque o jogo um momento de desatenção, o jogo te mata. É isso, nação, por enquanto, meus comentários inúteis agora. Galera, eu discordo um pouco quanto a essa questão aí que falam que melhor jogo do campeonato, que isso? Não acho não, que o São Paulo falou que foi primeiro tempo melhor que ele já viu aí, o Flamengo jogar. Primeiro tempo saíram 2 gols e nenhum dos 2 gols o Flamengo fez. Essa que é a verdade. O Botafogo fez um gol contra e depois foi lá e empatou o jogo. Como é que isso é o melhor primeiro tempo? Eu ainda vejo um time muito confuso. Bateu a síndrome de Rogério Ceni nele, botando lá o Pulgar de zagueiro, né?
E sei lá, eu fico meio maluco assim, prestando atenção na tática, se o jogador vai fazer ali. Aí eu fico dando um de técnico aqui, que todo brasileiro tem um pouco de técnico, né? E aí que eu percebi que o Pulgar ele ficava confuso, cara. Ele até queria obedecer ficando ali na zaga, mas ele via que aparecia um buraco ali que o Alan deixava, ele saía da linha da zaga e ia ali pra frente, tá ligado? E aí os caras tinham que espremer porque o Pulgar deixou um buraco. Ficou meio confuso o negócio, sabe? E sinceramente, eu acho que com o tempo a galera vai perceber que o futebol desse Alan aí, não sei, mano. O garoto saiu do Internacional, foi pro Liverpool, não sei o que, foi pra Europa, os caralho, e, meu irmão, ele não tô falando que ele é um mau jogador, né? Porque a gente sabe muito bem o que é um mau jogador. Agora, tipo, o cara, sei lá, mano, jogo grande assim, o maluco sente. Eu achei ele muito perdido, errando um passe bobo, mas enfim, o Flamengo tem que melhorar muita coisa, cara. Muita coisa coletivamente aí, individualmente também, né? Não acho que é só abalo, eu acho que é confusão técnica, o jogador que tem que evoluir. Que a gente tem visto evoluir bastante é o Wesley e o Ayrton Lucas, né? Eu acho que o Felipe Luiz tem que ser banco mesmo. Ele não consegue mais acompanhar o jogo do jeito que era. Aí sim, o Ayrton Lucas tem um problema, tomou um cartão, saiu. Felipe Luiz vai voltar e vai desempenhar bem o papel dele. Agora deixar nas costas dele todo o jogo, quarta e domingo, não tá dando pra ele não. Tá com 38 anos, diz ele que quer renovar, mas eu não sei se o Flamengo vai renovar. Talvez a gente veja aí, que nem foi com o Júlio César, por exemplo, o Felipe Luiz se aposentando no Carioca, né? O cara ainda tem um futebolzinho pra... É ídolo, gente. Não tô falando disso não. O cara é ídolo, mas o Ayrton Lucas tá pedindo passagem. Tá evoluindo defensivamente. Eu acho que tá. E só dando sequência mesmo. Só técnico instruindo. Pô, a gente viu o Rodinei. Pô, o Rodinei quando chegou no Flamengo, pra defender era um desespero, né? E com o tempo ele evoluiu bastante e melhorou bastante. Depois que ele voltou do Internacional, então, voltou bem melhor. O Wesley também está evoluindo. Na frente a gente sabe que o garoto é bom, mas na defesa também deixa um pouco a desejar e com o tempo ele vai se acertando. Eu quero ver muito mais coisa. Bruno Henrique e Pedro, vocês viram que a bola não chega, mano. Tudo bem que não tem uma Arrascaeta, mas cara, começa com o Everton Ribeiro no banco e o Vitor Hugo no jogo. O que o Vitor Hugo fez, gente? Pô, o garoto joga bem? Pô, ele joga igual o Everton Ribeiro? Não joga, mano. Não joga, eu sei lá, cara. Se tiver alguém da torcida aí dizendo que é mais o Vitor Hugo, eu vou respeitar, mas não sei. O cara deve estar com alguma mágoa do Everton Ribeiro, ou não deve estar prestando atenção no jogo, cara. Né? Porque eu discordo, tá? Respeito, mas discordo. Não tem como. O Everton Ribeiro entrou, já melhorou um pouco o jogo. Melhora a saída, o Everton Ribeiro pensa o jogo, sabe? É um cara que vai estar sempre tentando ir para frente. E eu não vejo o Vitor Hugo tentando dar o último passe. Como o garoto da base, ele jogava com a camisa 10 ali no meio. Mas assim, ele não joga que nem o Arrascaeta, que nem o Everton Ribeiro, que tenta dar o passe. Ele tem que começar a ter essa característica de pegar e tentar dar o passe. Vocês podem ver quem joga cartola e escala Everton Ribeiro e Arrascaeta, às vezes dá uma prejudicada porque eles erram muito passe. Eles erram um passe porque eles estão tentando botar o companheiro na cara do gol, mano. Toda hora ele, bota na cara do gol, aí, não chega, né? Aí, bota outra na cara do gol, não chega. Vira e mexe, chega. Entendeu? Não vejo o Vitor Hugo fazendo isso, tentando dar o último passe. Aí queriam que o Gerson armasse. Deu certo ali, meio que certo ali, uma dobradinha com o Bruno Henrique ali, deu meio que certo. Mas é o Vitor Hugo, amigo. Entendeu? Morreu no jogo, o lado direito do Flamengo não existiu no primeiro tempo. É assim que se joga, mano. Só por um lado. Bruno Henrique, show de bola, cara. Mas o Flamengo tem que ter variação, mano.
Se os caras tivessem dobrado a marcação lá, que o Botafogo deu mole. Tivesse consertado lá, botado um cara mais para fechar ali, a saída ali pelo lado esquerdo, pô, a gente ia ficar, entendeu? Encurralado mais ainda. E não ia ter como desafogar pelo lado direito. Aí o Wesley recebe a bola e ninguém encosta. Como é que o garoto vai fazer uma triangulação, chegar na linha de fundo? Sei lá, gente. Eu fico prestando atenção nisso. Não vejo muita gente falar disso. Mas aqui meu espaço reservado aqui para eu fazer meus comentários inúteis. Se você assistiu até agora, obrigado. Deixe seu like aí, vê se você está inscrito no canal. Dá mó trabalhão fazer esse vídeo aí. E a gente faz com muito carinho, tá? Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Tamo junto, é nóis. Até o próximo vídeo.